Olá pessoal, muito bom dia. Eu sou o Gustavo do canal 4SA Flórida e esse vídeo também vai dirigido ao pessoal da página O Brasil de Fora do Brasil. Gente amiga, comentando tudo o que aconteceu ontem, vou procurar resumir da melhor maneira possível, da forma mais rápida. Muito bem, em 1988 foi aprovada a Constituição Socialista do Brasil. Socialista? A Constituição é socialista? Calma, respira fundo que eu chego lá, eu vou explicar. Em 1990, Lula, juntamente com Fidel Castro, fundaram o Foro de São Paulo, uma entidade destinada ou desenhada a juntar todos os partidos de esquerda para então dominar a América Latina. Ok. Ontem o que nós vimos foi o Foro de São Paulo assumindo o Supremo Tribunal Federal, assumindo a Câmara dos Deputados, com o afastamento do Cunha, assumindo o Congresso Brasileiro. Eu explico. O Teori Zavascki afastou o Cunha como deputado e também como presidente da Câmara. Muito bem, até aí nós podemos entender, porque o Cunha também não é nenhum santinho ou santo de devoção, não é mesmo? Ele também tem culpa no cartório. Mas o Cunha era o último bastião que estava impedindo, bloqueando as ações do Foro de São Paulo através do PT, do PCdoB, do PSOL e também da melancia da Marina, verde por fora, vermelhinha por dentro. O Cunha estava barrando todos os projetos do PT, porque o PT quer melar o impeachment. E com o seu afastamento, o Foro de São Paulo então assumiu de vez aquele poder do Estado brasileiro. Com o afastamento do Cunha, quem assumiu em seu lugar foi o Waldir Maranhão. Aquele mesmo Waldir Maranhão que foi pego entrando lá no Grand Tulip para tomar a bênção do Lula, né? Para se consultar com Lula. E ele também é investigado da Lava Jato. Então vejam que nós estamos perdidos, porque, como disse uma revista ou jornal francês, que o Senado brasileiro, não, a Câmara dos Deputados em Brasília é representada por 300 ladrões com título de doutor. E é uma grande realidade, tirando alguns poucos ali, o Bolsonaro e mais alguns contados a dedo e nos dedos de uma das mãos, o restante todos têm o rabo preso. Tanto que o Cunha disse que se ele caísse, ele ia levar um montão de gente com ele. Então tem muita gente suando frio, né? Tendo ataques de diarreia e hemorroida, porque o Cunha foi afastado. E se ele for preso, muita gente vai cair. Mas continuando, pessoal, para que vocês possam entender o porquê eu iniciei essa transmissão dizendo que a Constituição brasileira é socialista, vamos lá. Então, o Teori Zavascki afastou o Cunha temporariamente e foi julgado ontem mesmo com aprovação unânime, 11-0, para o afastamento do Cunha. Agora, tem uma repórter, Castanhede, eu não me lembro o primeiro nome dela, que ela disse que o Teori Zavascki impediu um golpe do Marco Aurélio, juntamente com o vampirão do Lewandowski e também do Partido Rede, da Marina, porque o Partido Rede pediu pelo afastamento do Cunha e o cancelamento de todos os seus atos como presidente. Uma vez cancelando os atos do Cunha como presidente, o que seria cancelado também? O pedido de impeachment, com toda aquela votação esmagadora, também seria cancelado. Então, essa jornalista disse que o Teori Zavascki, com o afastamento do Cunha, simplesmente com o afastamento do Cunha, mas não cancelando todos os seus atos como presidente, impediu um golpe perpetrado pelo Marco Aurélio, que também é fã do PT, torcedor fanático do PT, e o vampirão do Lewandowski, que também defende a capa e espada do PT. Porém, o Teori Zavascki, esse mesmo Teori Zavascki, que também tem defendido o PT, ele afastou o Cunha,
mas isentou a louca do Rivotril das acusações pela compra daquele monte de ferro velho, mais conhecido como Passadina, onde o governo brasileiro pagou 4 bilhões de reais e mais alguma coisinha, né? Isso é o que é sabido até agora, 4 bilhões de reais. Então vemos, meus amigos, que a teoria dessa jornalista é um tanto quanto duvidosa, de que ele impediu um golpe. Pode até ser, e creio que a Marina, sonsa do jeito que é, ela realmente queria isso, né? Trabalhar para melar o impeachment, porque na boca miúda, usando uma gíria lá do Rio de Janeiro, meu estado, o Rede está associado ao PT. A Marina foi deputada, foi militante do PT por vários anos. Então não é de se admirar que ela queira dar um golpe, mas que o Teori Zavascki tem protegido o PT, isso tem e muito. Afastou o Cunha, que era o último bastião contra a implantação do Foro de São Paulo nos poderes brasileiros, e isentou a vaca louca do Rivotril da culpa de Passadena, aquele monte de ferro velho. Sabe o que isso significa, pessoal? Você pensa que vive numa democracia aí no Brasil? Ainda que, segundo os anais oficiais, o Brasil seja uma república democrática, mas você pensa que está vivendo uma democracia aí no Brasil? Não, você não está. E como eu já disse, começando de 88, com a aprovação da Constituição Socialista, onde o Temer se gaba de ter posto um artigo na Constituição, ou ter feito parte para a implantação de um artigo na Constituição, onde se clama ou se previa a união das nações latinas baixo o domínio da Unasul, ainda que Unasul era uma sigla que não existia na época, mas a integração das nações latinas em todos os aspectos. Mas até aí, Gustavo, tudo bem. Sendo que a América do Sul, se você for ver os países, basicamente a América do Sul se tornou um continente socialista. E o Temer, além disso, ontem ele deu um golpe nos militares. Vamos ver se foi realmente um golpe, né? Vamos analisar. O Temer consultou os militares para saber quem seria o melhor indicado para o departamento ou Ministério da Defesa. E os militares indicaram Raul Jungmann. Não conheço, mas segundo o que eu vi assim rapidamente, ele é um deputado de Pernambuco, né? E parece que como deputado federal está em seu primeiro mandato, não sei ao certo, mas que o cara é um tremendo socialista. Ele foi ministro da reforma agrária na época do FHC e, segundo consta, o cara é um tremendo de um comunista. Então nós vemos que as Forças Armadas também estão mancomunadas com o PT, com tudo isso que está acontecendo. Por isso você vê que o povo está se frustrando, pedindo, clamando às Forças Armadas para intervir, e nada. O general do Exército, o Vilas Boas, sinceramente, as estrelas que ele carrega no ombro deveriam ser arrancadas, porque o cara é de uma passividade que se dermos 2 tartarugas para que ele tome conta, as 2 vão fugir. Essa é a realidade, pessoal. Infelizmente, nós não podemos depender do Vilas Boas, e eu creio que dentro das Forças Armadas há oficiais, soldados, cabos, sargentos que estão loucos por entrar em ação para acabar com toda essa palhaçada, mas eles são subalternos, e por serem subalternos eles têm que obedecer às ordens daqueles que vêm lá de cima. E se o Vilas Boas é um passivo e está também mancomunado com o PT, então o Brasil já está perdido. Mas, voltando ao tema principal, deixa eu ver aqui. Voltando ao tema principal, o Temer, então, não escolheu o Raul Jungmann, e os militares estão revoltados com essa atitude, porque se eles foram consultados e indicaram um nome, segundo foi comentado, eu não sei ao certo, e esse nome é de um
conhecido socialista comunista, o Temer não aceitou. Agora, o Temer, como eu já falei, né? Ele está se posando aí de herói e de bonzinho, mas ele é um conhecido satanista. Ele participou de várias reuniões do Foro de São Paulo e com a saída da Dilma, com a queda da Dilma e a entrada do Temer, é trocar 6 por meia dúzia. Trocam-se as moscas, mas a titica continua igual. E o Foro de São Paulo vai continuar dominando. Muito bem, voltando ao Foro de São Paulo. Por que eu digo que o Foro de São Paulo tomou conta? Desde os 8 anos do governo Lula e agora dos 5 anos do governo da Vaca Louca, o Foro de São Paulo sempre esteve por trás dos bastidores, comandando tudo. O Lula serviu de marionete nas mãos do Foro de São Paulo. E a Dilma também. Acontece que, com a mais provável saída da Dilma e o enfraquecimento do Lula, então o Foro de São Paulo fez o seguinte: vocês já devem ter ouvido falar naquela famosa expressão boi de piranha. O que é o boi de piranha? Quando vão atravessar um gado, né, por um rio, seja lá o que for, e esse rio contém piranhas, então pega-se aquele boi mais assim, digamos, fraquinho, né, magrinho, doente, passam esse boi primeiro, enquanto as piranhas estão ocupadas, né, devorando aquele boi, o restante do gado passa tranquilamente. Então, tanto o Lularápio, o molusco de 9 dedos, quanto a louca do Rivotril serviram como boi de piranha para as intenções do Foro de São Paulo. Ainda que o Lula, juntamente com o Fidel Castro, fundaram o Foro de São Paulo. Mas o Fidel Castro é infinitamente mais inteligente do que o Lularápio. O Lularápio mal sabe escrever o nome. Então, com o enfraquecimento do Lula, a queda da Dilma, o que aconteceu? Lembram que o Aloysio Comunista Nunes esteve aqui nos Estados Unidos, foi convidado para vir a Washington numa visita de 3 dias, e ele teve encontro com deputados, senadores americanos e também lobistas, e a portas fechadas. E certamente foi perguntado ao Aloysio Comunista Nunes, o ex-motorista do Carlos Marighella, como estava, em que pé estava ou está a situação política brasileira. E certamente ele passou todas as informações, e os Estados Unidos, através da figura do queniano muçulmano do Barack Hussein Obama, ou Barry Soetoro, como queira, ele tem 2 nomes, né? Está também atuando juntamente com o Foro de São Paulo para colocar alguém que seja dos interesses norte-americanos e que também satisfaça ao Foro de São Paulo. Mas espera aí, Gustavo, como é que você fala uma coisa dessa, que o Barack Obama está trabalhando para colocar um candidato que satisfaça as necessidades americanas, se o Foro de São Paulo é de cunho socialista comunista e o Barack Obama é o presidente da nação capitalista mais poderosa do planeta? Mas quem disse que o Barack Obama não é comunista? O Barack Obama é comunista, de tendências marxistas e também muçulmano. Então ele está trabalhando para o enfraquecimento dos Estados Unidos, quebrando a espinha dorsal americana, e também trabalhando de acordo com o BRICS. Eu tenho denunciado aqui que desde quando o Brasil se tornou membro desse bloco conhecido por BRICS, o Brasil tecnicamente passou a ser um país comunista. Tecnicamente, o Brasil passou a ser um país comunista. E com os acontecimentos de ontem, vimos que o Foro de São Paulo já assumiu grande parte do governo. Então, o que resta? As Forças Armadas não querem atuar. As Forças Armadas não querem agir, porque o Vilas Boas é um passivo, é um lerdo. O Congresso brasileiro, como disse a revista francesa, é uma casa de 300 ladrões com títulos de doutor, perdão. Somente resta o povo. Para salvar o Brasil, somente resta o povo, pessoal. Essa é a realidade. Agora, voltando ou comentando, melhor dito, um tema importante que eu não posso deixar passar,
Como eu disse, você pensa que vive numa democracia? Não. Você está vivendo agora, aí no Brasil, num sistema conhecido como juristocracia. Sabe o que significa isso? Eu explico. Tá aqui, eu peguei até a definição, ó. Tá aqui, o papel, ó. Juristocracia, sistema de governo normalmente não democrático, baseado em decisões de juízes, magistrados, desembargadores, etc. Onde qualquer juiz, preste bem atenção, qualquer juiz, um juiz da menor unidade federal brasileira, chamada Sergipe, decidiu a seu bel prazer bloquear por 72 horas o WhatsApp, prejudicando assim 100 milhões de usuários que usam o aplicativo não somente para conversar, chamadas telefônicas, mas também para executar trabalhos. Tem gente que depende do WhatsApp para trabalhar. E esse juiz lá de Sergipe, que o Brasil não conhecia, tornou-se uma celebridade ao usar do seu poder, da sua influência, da sua autoridade, e assim prejudicou 100 milhões de pessoas. Continuando, repetindo aqui, onde qualquer juiz de qualquer instância pode decretar o que bem entender, se utilizando de mecanismos judiciais casuísticos para impor à sociedade, a um indivíduo ou instituição, a sua percepção pessoal, ou servindo a uma ideologia ou grupo político, em prejuízo da ética, da legalidade moral ou dos anseios populares. E terminando, o regime brasileiro não é uma democracia, é uma juristocracia, onde cada juiz faz o que bem quer e quando quer. Então, quando vemos o que o Toffoli fez com relação às eleições, né, das urnas eletrônicas, das famosas urnas eletrônicas, onde somente 27 pessoas e a portas fechadas foram autorizadas para conferir a apuração, quando vemos como o Teori Zavascki tem protegido Renan Calheiros, onde ele tinha engavetado 9 processos, 6 prescreveram, 3 ainda estão fresquinhos, mas ele não aciona, ele não indicia o Renan Calheiros. Quando vemos o Roberto Lewandowski, o vampirão do STF, protegendo a Dilma, o Marco Aurélio, aquele sem vergonha, o Barroso também. Vemos que o STF está todo aparelhado e trabalhando em conjunto para proteger o PT. E esse juiz lá de Sergipe fez o que fez. E cada juiz, como diz aqui, ó, o regime brasileiro não é uma democracia, é uma juristocracia, onde cada juiz faz o que bem quer e quando quer. Então nós vemos, pessoal, que o Foro de São Paulo, que também é um jogo nas mãos da elite globalista, ou seja, dos Illuminatis, já tomou conta do Brasil. Então chegamos à conclusão que somente o povo brasileiro para livrar o Brasil das mãos desses endemoniados. Eu sou o Gustavo, perdoe-me pelo vídeo longo, mas é que tinha muita coisa para se falar, muita coisa a ser dita, e muitas coisas ainda irão acontecer. Somente Deus para salvar o nosso Brasil. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Um abraço para os inscritos do canal 4SA Flórida e também para todos aqueles que já estão inscritos na página O Brasil de Fora do Brasil. Se você ainda não se inscreveu, tanto no meu canal quanto na página O Brasil de Fora do Brasil, vai lá, dá uma conferida no conteúdo, se inscreva e aproveite, porque são informações preciosas que a Globo ou os canais de TV daí do Brasil, mesmo sendo a TV paga, jamais irão levar até o seu conhecimento. Deus abençoe a todos, um ótimo fim de semana. Tchau!